Olá, gente. Quem não me conhece, eu sou a Sandra Santos, uma das fundadoras e diretora-geral da Abrafibro. Hoje o tema é a vida do fibromialgico e a previdência social. Vou prestar o meu testemunho e vou apresentar algumas soluções que são viáveis e que permanecem em discordância dentro de órgãos federais que nos prejudicam. Bom, eu sou fibromialgica e também tenho graves problemas na coluna, mas como fibromialgica eu nunca consegui nenhum benefício. Muitos peritos ignoraram os laudos feitos por reumatologistas, por fisiatras, apontando a minha enfermidade e só acolheram, em algumas oportunidades, laudos que falavam sobre a minha coluna ou sobre algum procedimento que eu tivesse feito na coluna. O que eu percebi existem dois conceitos no nível federal, nos ministérios da saúde e outro da previdência, falando sobre a mesma coisa, que é a fibromialgia. Para um existe um conceito distorcido, para o outro existe um conceito do qual até temos um protocolo que determina como deve ser o tratamento para o paciente fibromialgico. E realmente acolhendo que existem sim dificuldades para o paciente enquanto inicia principalmente o tratamento. Tá? É uma doença de difícil diagnóstico, é uma doença de difícil tratamento, ele é individualizado, não existe uma fórmula, porém, a Previdência Social não vê assim. Ela, aliás, não vê a fibromialgia, porque na própria versão que eu recebi do Ministério da Saúde, que eu recebi do Ministério da Previdência sobre a fibromialgia, o CID está errado. Eles ainda usam o CID M79.0, que a partir de 2004 exclui a fibromialgia. Quanto às consequências do uso errôneo do CID, nós ainda estamos pesquisando. Mas o que sabemos, que é um fato, que esse CID exclui a fibromialgia. Eles fazem uma descrição, no mínimo tacanha, sobre a fibromialgia, sem qualquer atualização, tanto que a versão do documento é de 2010, é a última. Foi essa que eu recebi através da minha solicitação feita pelo site da Transparência. E eu fiquei muito abismada ao ver um CID errado, com descrições erradas, com conceitos errados, quando sabemos que existe um consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que também é de 2010, e fala sobre o tratamento que o fibromialgico deve receber. Quanto ao afastamento do paciente, esse consenso também fala, porém, ele fala dando a ele uma categoria, que é a de D de dado, ou seja, não é de alta relevância, varia de caso a caso, como também varia de caso a caso o próprio tratamento. Para uns, funciona uma determinada medicação, para outros, não. A fibromialgia ainda é uma incógnita para a ciência. Eu não entendo como o INSS consegue sozinho chegar a um consenso de quem deve ou quem não deve receber o benefício. O exame é clínico e até o momento nós, com mais de 6.000 membros em nosso grupo da Abrafibro,
não recebemos qualquer testemunho de alguém que tenha feito o exame clínico em perícia do INSS. Já voltando para o caminho do Poder Judiciário, que alguns pacientes são obrigados a recorrer, as decisões são ambíguas, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Ou seja, até mesmo o Poder Judiciário não chegou a um consenso. O INSS já. O INSS já. São raríssimas as pessoas que conseguem algum benefício do INSS, apontando como enfermidade somente a fibromialgia. Por quê? Porque existem pacientes fibromiálgicos que sequer podem participar de concursos públicos, porque no próprio edital já colocam como impedimento. Ou seja, ele não pode participar do concurso caso ele seja fibromiálgico. Sendo assim, nos vemos excluídos de benefícios, excluídos de tratamento condigno, excluídos da sociedade, que não sabem o que é uma fibromialgia, não sabem o que é ter uma vida como fibromiálgico. E eu gostaria de poder apresentar ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Previdência Social esses pareceres que eles mesmos dão e saber deles qual é o consenso. Porque ambos são federais, ambos têm o seu peso, porém o peso da Previdência Social recai sobre os nossos ombros, enquanto o Ministério da Saúde, ainda que não seja a melhor solução, já baixou uma portaria em 2012 para que nós tenhamos um tratamento. Então, como paciente fibromiálgica que nunca conseguiu nenhum benefício como fibromiálgica, eu proponho apresentarmos essas divergências aos dois ministérios e saber por que cada um deles tem uma visão, para então que cheguem a um consenso, que é o correto, que é o mais sábio, para que a gente tenha a garantia de, quando necessário, obter os benefícios da Previdência Social. É essa a minha colaboração para esse tema, o meu testemunho também para este tema. Espero que possamos discutir sobre isso e que possamos apresentar a esses ministérios as nossas opiniões e as nossas conclusões. Muito obrigada e espero que tenham mais pessoas que venham a colaborar com isso. Até mais.